chega lá ele vai estar escrito assim: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos. Ele está aqui conosco. E Ele disse: aonde estiver 2, 3 reunidos, ali estarei com vocês. Abra seus olhos espirituais. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E agora, amados e queridos irmãos, andando adiante, passeando nessa engrenagem motora da Bíblia Sagrada, aí eu posso enxergar uma coisa: que Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição na terra, ensinando as suas ovelhas mais ainda. E Jesus passa 40 dias ensinando as suas ovelhas, e quando preste para subir ao céu, para ser assunto aos céus, ele chega para as suas ovelhas e diz: meus filhos, esperai-vos em Jerusalém, não se afugente de Jerusalém, até que seja cheio do Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus era enviar o Espírito Santo a toda a humanidade, enviar o Espírito Santo a todo aquele que nele creia. E nisso faltava 10 dias, 10 dias para a festa do Pentecoste. Mas aí agora Jesus vai ser funções, Jesus vai ser assunto ao céu. Ali no templo, louvado seja Deus do monte, Jesus está com seus discípulos reunidos, e de repente, amados e queridos, acontece sobre a vida daqueles discípulos uma coisa muito impressionante, a qual ele nos esperava. E agora, falando com seus discípulos, Jesus começa a ser elevado, Jesus começa a se levantar, os seus pés começam a chegar à altura da visão dos discípulos, e os discípulos vendo aquela ascensão aos céus, Jesus sendo levado, levantado, louvado seja Deus, sem corda, irmão, sem nada que o levantasse, era o poder de Deus na vida de Jesus, e Jesus subindo, e eles com os olhos fitos no Senhor, ele olhando para o Senhor, e Jesus sendo assunto aos céus, e Jesus subia, e ali, amados irmãos, a nuvem escondeu Jesus. Que coisa linda! Os discípulos de Jesus viram Jesus subir, e ao lado dos discípulos chegou 2 homens de branco, e disse: varões galileus, porque estáis com os olhos fitos nos céus? Da mesma forma que ele está subindo, ele voltará, aleluia, para buscar as suas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus? Quem está esperando a sua volta? Deixa eu te dizer, Jesus está às portas, Jesus está voltando, amados. E ali Jesus foi oculto aos olhos dos seus discípulos. Quando Jesus foi oculto aos olhos dos seus discípulos, olha o que acontece. Veja o que acontece agora. Aí diz o salmista, sem ter noção do que ele profetizava na vida do Messias, na vida do Cordeiro. Agora diz assim: quando ele estava sendo oculto em direção aos céus, uma legião de anjos com o Senhor na sua frente, louvando seja Deus, e de repente diz: levantai, ó portas, levantai vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia! Jesus em direção aos céus. As portas dos céus, louvado seja Deus, estavam fechadas, mas o céu estava em silêncio, porque o céu não conhecera a esse Jesus que estava entrando. Aí de repente se ouve uma voz que diz: quem é este Rei da Glória? Louvado seja Deus. O porteiro, ele diz: quem é este Rei da Glória? Louvado seja Deus. E os anjos respondem:
é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Louvado seja Deus. E os portões eternos se abrem para agora o Rei da glória entrar. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando este Rei da glória entra no seu trono, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali, irmão, diz que no trono do Altíssimo, no centro e ao redor dele tinha 24 tronos, 24 tronos de anciões, que ali era glorificando constantemente, louvado seja Deus. Também tinha, louvado seja Deus, os anjos, e todos estavam em si, porque não conheceram ainda o Rei da glória. O Rei da glória entra, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que ele tem um trono ao lado, o direito, ele senta naquele trono. E os 24 anciões, louvado seja o nome do Senhor, que estava ao redor do trono, que não conheceram ainda esse cordeiro que foi morto, que foi imolado, e agora está com toda a glória nas suas mãos. Pois a vida no céu estava acontecendo. Amados irmãos, tinha um homem que tinha sido arrebatado, que estava na ilha de Pátimo, e este homem que foi arrebatado aos céus, a Bíblia diz que ele via um livro a qual ninguém era digno de abrir, 700 a qual ninguém era digno de quebrá-lo, e ele chorava porque não se achava debaixo dos céus, nos céus, debaixo da terra, ninguém digno de abrir o livro e de quebrar os 700. Mas agora se ouve um ancião dizendo: ei, João, não chores mais, porque aqui está o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ele está vivo. Ele é digno de abrir o livro e quebrar os 700. Aleluia. Louvado seja Deus. O Cordeiro que derramou o seu sangue para comprar pobre, preto, aleijado, coxo, desamparado pelo seu sangue, para fazer sacerdote ao Deus de Israel. E Jesus comprou você com sangue, e Jesus levou diante do Senhor e apresentou ao Senhor. E amados irmãos, ali João veio aquela visão, e os 24 anciões que estavam ao redor do seu trono, coroa de ouro na sua cabeça, e de repente os 24 anciões tiravam a coroa da sua cabeça, jogavam aos pés do Senhor, se ajoelhava e falava: digno cântico, digno é o Senhor, que comprou com seu sangue pobre e rico, aleijados, coxos, paralíticos, cancerosos, e eles se ajoelhavam perante o Senhor, tiravam sua coroa da cabeça, voltavam para o seu trono e adoravam ao Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá na terra estamos esperando a promessa acontecer. Lá na terra estamos esperando, e louvado seja Deus, o que Jesus tinha prometido aos seus discípulos, assim como vocês estão hoje aqui. Se você crer, você será cheio do Espírito. Se você crer, será envolvido pelo Espírito. E ele disse aos seus discípulos: esperai-vos lá em Jerusalém, até que a promessa seja cumprida. Aleluia. E aí, amados irmãos, diante daquele trono, diante desta cerimônia maravilhosa que está acontecendo, diante dos céus, agora Jesus
ovelhas esperando a minha promessa. E ele falava mesmo para os seus discípulos: se o Senhor não me ouvir, eu vou insistir, continuar insistindo, que ele vive, que ele cumpra com a promessa. Amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, juntos, glorificando a Deus, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e invade aquele lugar, aquele cenário, e enche aquele povo do Espírito Santo, e enche aquele povo, louvado seja Deus, de poder, ousadia, para pregar o Evangelho do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados e queridos irmãos, aí foi aonde acontecera a triunfa entrada de Jesus no reino dos céus. Quando o reino dos céus estava em silêncio e não conhecera aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que derramou seu sangue na cruz de Calvário pela vida daqueles que o seguiam, pela vida daqueles que o receberam, pela vida daqueles que estão perdidos, mas ainda em seu coração, louvado seja Deus, se reconciliou com o Senhor. O cordeiro que está sentado à direita de Deus, que tem todo o poder em suas mãos. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12 diz: louvado seja Deus. Na visão de João, que ele vê que Jesus pegou a chave da morte e a chave do inferno, e todo o controle está em suas mãos, e ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está ao seu lado nesta noite. O Espírito Santo está com você nesta noite. Se você não sentiu a presença do Espírito Santo nesta noite, louvado seja Deus. Eu quero te convidar para que você sinta Ele te abraçando, Ele estando ao teu lado. É Ele que te protege, Ele que te guarda, é Ele que te livra, é Ele que está com você até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Essa é a promessa a qual Ele tem determinado na nossa vida. Temos momentos na nossa vida que temos tudo, tempo para tudo, mas não temos tempo para falar com Ele. Não temos tempo para parar, para falar com o Espírito Santo. A promessa que Jesus nos prometeu, Ele enviou, para que esteja conosco todos os dias. Mas nem isto, louvado seja Deus, temos honrado a Deus, porque pensamos que o Espírito Santo, louvado seja Deus, é uma visão qualquer. Não, o Espírito Santo é uma pessoa como nós. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa que é ciumenta. O Espírito Santo, louvado seja Deus, é aquele que zela por sua alma, é aquele que cuida da sua alma, é aquele que está ao teu lado, te ajudando quando você não tem mais força, quando você quer desistir, quando você não quer mais vir, quando você quer deixar o caminho. É o Espírito Santo que te convence, é Ele que te ajuda, é Ele que colhe suas lágrimas, é Ele que leva ao céu, é Ele que intercede por você, é Ele que está ao seu lado. Você não tem amigo, o amigo é o Espírito Santo de Deus, e não temos descoberto isso, não temos aberto nossos olhos para entendermos que o Espírito Santo está ao nosso lado. Então é aí que se cumpre Salmos 24. Levantai nossas cabeças
Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna.